Amém. Pessoal, bom dia. Deus abençoe o nosso dia, que a gente possa ter esse momento de adoração com o Senhor, né? Pela manhã, né? A Bíblia fala que a gente deve entregar para o Senhor sempre as primícias, né? E aí as primícias tá num conceito geral de tudo, né? Não é as primícias no sentido apenas do que diz relação ao financeiro, mas as primícias de tudo, né? A Bíblia diz que nós devemos colocar Deus sempre como prioridade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós falamos de amar a Deus sobre todas as coisas, significa que tudo deve ser colocado diante do Senhor, tudo deve ser entregue ao Senhor, e a gente deve entregar isso tudo como primeira coisa que vai fazer, né? Nas nossas decisões, no nosso dia, no nosso tempo. A gente tem que realmente entender que tudo que nós fazemos é dele, por ele e para ele. Então, nada que nós fizermos vai estar escondido do Senhor, nada que nós fizermos vai estar de uma maneira que o Senhor não saiba que nós estamos fazendo. Então, nós precisamos sempre colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. E dito isso, né, que bom que a gente está aqui reunido, né, em nome dele, como o Johnny falou, né, onde 2 ou 3 se reúnem, ali estou eu no meio deles, né, Jesus fala sobre isso, e nós estamos na presença do Senhor. E a palavra que eu quero trazer para essa manhã, né, a devocional, tem o título de O Nome do Senhor. É o nome do Senhor, está baseado lá em Provérbios capítulo 18, versículo 10, que diz: O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Você já pensou sobre o significado do seu nome? O que significa o nosso nome? Qual que é o significado do nosso nome? O significado de um nome, ele é mais importante para algumas culturas do que para outras, né? E a gente vai ver nas escrituras, o significado de um nome, ele pode dizer muito sobre uma pessoa específica ou até sobre o caráter dela. E o Senhor, o nome do Senhor, não é apenas um nome comum. O nome do Senhor, ele tem a intenção de transmitir a identidade, o caráter e as ações de Deus. E é por isso que nas Escrituras, né, na Bíblia, elas nos dizem que para invocar o nome do Senhor, né, nós devemos invocar o nome do Senhor, e esse invocar o nome do Senhor vai nos trazer ajuda, vai nos trazer conforto. O nome de Deus nos diz quem Ele é. O nome de Deus nos diz quem Ele é. E quem Ele é? Ele é Deus, o Criador e o governante de tudo na Terra. Ele é aquele que está acima de tudo, acima de todos, em toda a Terra. Isso o que quer dizer? Isso significa que Ele é mais poderoso, Ele é mais sábio do que qualquer pessoa também. O nome de Deus nos diz sobre o seu caráter. Nós aprendemos na Bíblia que Deus, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é amoroso e ele é forte. A sua presença é um lugar de proteção para todos aqueles que o seguem. E é por isso que lá em Provérbios vai dizer que o nome do Senhor é uma torre forte, porque toda a força que nós precisamos está nele, toda a energia, tudo que nós precisamos fazer, ter para continuar fazendo alguma coisa, vem do Senhor. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. O nome de Deus também nos fala sobre as suas ações. Ele resgata e salva os seus filhos, ele luta pelos fracos e provê para os necessitados. Então, toda a salvação do mundo, toda a salvação que nós precisávamos para poder nos livrar da condenação que trouxemos para nós mesmos, veio dele, da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça. E Deus luta pelos fracos. Você entende isso? Deus luta pelos fracos e torna os fracos fortes. Mesmo que diante do mundo, né, diante das pessoas, isso pareça não acontecer. O que nós devemos tomar cuidado é que a nossa vida não é baseada na circunstância em que nós estamos. Nossa vida
Nós não somos definidos fracos, fortes, sábios ou não, baseado na circunstância que nós estamos vivendo. Mas nós somos tudo o que nós somos, baseado na forma como Deus nos vê. Ele é o nosso Criador, Ele nos fez. Então, fracos, fortes, prósperos, não prósperos, tudo isso, o que define isso é o próprio Deus. Ele é quem define. Então, não é se eu tenho muito dinheiro, não quer dizer que eu sou próspero. Se eu tenho pouco dinheiro, não quer dizer que eu sou pobre. Né? Então, o resultado diante dos homens, da minha vida, diante dos homens, das pessoas, não é o que vai definir quem eu sou, a minha identidade. Aquele que define a minha identidade, sua identidade, é quem te fez, é quem nos fez. E quem é o nosso Criador é o nosso Deus poderoso e misericordioso. E todas essas boas qualidades estão envolvidas no nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome dele, nós estamos confiando e estamos crendo que Deus é quem ele diz ser. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos confiando, nós estamos crendo que Deus é quem ele é, independente se a minha oração foi atendida, independente se o mundo vai de mal a pior, independente se hoje eu estou saudável ou se amanhã eu estou doente, independente se eu estou bem financeiramente ou não estou bem financeiramente. Deus continua sendo Deus e ele é quem ele diz ser. Ele continua no controle de tudo, ele continua soberano sobre todas as coisas. E quais os atributos e caráteres de Deus vêm à sua mente quando você pensa sobre ele? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer todos os dias. Né? Quais são as características de Deus que vêm na nossa mente quando nós pensamos sobre ele? Já parou para pensar sobre isso? Quais são as características de Deus? Como você enxerga Deus? Quais são as características dele, os atributos dele que você consegue trazer para sua mente quando você faz essa reflexão? E aí é interessante a gente sempre tirar um tempo para agradecer por quem Deus é e por tudo que ele tem feito por cada um de nós. Às vezes nós colocamos a nossa oração só uma oração de petição, que é aquela oração que a gente pede para nós, a gente pede para os outros. Mas às vezes a gente acaba esquecendo de agradecer. Porque às vezes você fala assim, poxa, será que todo dia eu tenho algo a pedir para Deus? E se eu peço tanto, em qual momento que eu vou agradecer? Porque toda vez que a gente pede algo, se a gente não agradece, significa que a gente não recebeu. E quantas coisas Deus tem entregado para nós todos os dias e a gente tem esquecido de agradecer. Por isso a nossa oração precisa ser completa. Se eu peço a Deus, e eu posso pedir sim, eu devo pedir, porque nós somos dependentes do Senhor. Né? Então, tudo que nós temos na nossa vida veio do Senhor. Então, a gente deve realmente pedir ao Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Mas também, acima de tudo, nós precisamos agradecer, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho. E Deus está sempre nos detalhes. Deus está nos detalhes. Então nós devemos sempre tomar esse cuidado de que aquilo que nós pedimos para Deus, nós também devemos agradecer. A Bíblia diz que nós devemos pedir, receber e agradecer. Né? O nosso pedido, nossa oração tem que sempre ser assim: Senhor, eu te peço, recebo e agradeço. Né? O nome do Senhor é uma torre forte que eu creio, que eu confio, e por isso eu entrego tudo ao Senhor. A minha vida, as minhas dúvidas, as situações que eu estou vivendo, as circunstâncias, entrego no Senhor e descanso. Porque a minha confiança está em Ti, a minha confiança está no Senhor, e eu creio que no Senhor tudo já foi resolvido, tudo está sendo direcionado e o controle permanece nas suas mãos. Por isso eu não devo temer nada, porque o nome do Senhor é a torre forte para a minha vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de trazer essa palavra. Que o Senhor continue abençoando
essa juventude, cada pessoa que está aqui, Pai, presente neste momento de oração, que aqueles que não estiveram, o Senhor possa trazer nos próximos dias, nós possamos estar caminhando sempre juntos e firmes no Senhor, para que possamos, Pai, viver no centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que nós possamos sempre confiar no Senhor, sempre buscar o Senhor em primeiro lugar, como prioridade nas nossas vidas, e nós cremos que no Senhor sempre encontraremos descanso, sempre encontraremos toda a resposta que precisamos, toda a direção, toda a solução, e sabemos que no Senhor a nossa vida é completa, a nossa vida é plena de alegria, de disposição, de coragem para continuar caminhando a estrada que o Senhor tem pavimentado para cada um de nós. A estrada, o caminho da pregação do Evangelho, da expansão do Teu reino, fazendo, Pai, que o Teu nome seja conhecido neste mundo e aguardando o Seu retorno, a Sua vinda e o dia que todos nós estaremos juntos na Sua presença na eternidade. Pai, na presença completa, num lugar onde não haverá mais mal, nem pecado, nem tristeza, nem dor, nem angústia, mas a plena e completa presença do Senhor. Essa é a oração que eu faço agradecido em nome de Jesus. Amém? E amém.